Bom dia, eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos fazendo essa reunião para comemorar também o Dia Internacional das Ataxias, que é marcado para a data de hoje. Várias atividades estão sendo feitas no Brasil e no mundo e em outras cidades. Nós temos notícia da Associação de Taxistas de Portugal, que está marcando esse dia com uma atividade pública em Lisboa. E nós aqui no Rio vamos marcar, depois dessa reunião palestra, nós vamos descer e fazer uma manifestação na frente desse prédio da Assembleia. Tem uma rampa, quem entrou pela entrada principal sabe disso, tem uma rampa com acesso bem fácil para a frente do prédio. Nessa reunião eu queria agradecer o trabalho de todo mundo, dos nossos colegas que ajudaram e trabalharam bastante para garantir esse espaço na Assembleia Legislativa do Rio. Queria destacar o trabalho do João Ricardo, nosso colega na associação, e a Camila Calegaro, que esteve na reunião anterior, é assessora aqui da deputada Janira Rocha. Eu queria agradecer a Camila, ao João Ricardo, e pedir a Camila que proferisse algumas palavras antes de nós começarmos a palestra do Fernando Vargas, que vai nos apresentar aspectos da ataxia. Com a palavra a Camila, então. Olá, gente, bom dia. Eu sou Camila, assessora da deputada Janira Rocha, como ele colocou. Eu estive na última reunião que vocês fizeram lá no Granfeguini. O JR João Ricardo é da associação com vocês e trabalha no gabinete com a gente e me colocou em contato para que a gente pudesse trazer o assunto aqui para dentro da LERJ. Pelo menos o primeiro passo seria isso, já que há dificuldades de recursos, de visibilidade em geral. Então a gente achou importante marcar essa data para vocês virem aqui e aparecerem aqui dentro mesmo. Afinal, essa casa é para isso, né? Para receber as pessoas, todas as pessoas, na verdade. Então, espero que seja legal e isso seja só o primeiro contato que vocês tenham aqui com a gente aqui na LERJ. Primeiro de várias outras ações mais efetivas, digamos, outro tipo de ação. De repente, a gente já tinha conversado a última vez que eu fui lá de entrar no orçamento público também alguma referência à ataxia, enfim. A gente até tinha pensado, eu e o Jota, de repente, em breve, sugerir uma medalha para o Dr. Fernando, também representando o pessoal da ataxia e valorizando o trabalho dele e, consequentemente, o estudo na doença, enfim. Espero que seja legal. É isso. Vai ser, espero qualquer coisa. Queria dizer que nós vamos começar um processo de associação à Ataxia Rio e quem estiver interessado pode entrar no site da Ataxia Rio, www.ataxiario.org, preencher a ficha que está disponível e entregar numa próxima reunião. Quem se associar vai ter
a carteirinha da ataxia e pode se associar pessoas com ataxia, familiares, cuidadores e colaboradores da associação. Eu queria destacar a presença da Alice Marinho, que é psicóloga lá do Canfreguini, nossa colega que tem apoiado muito a associação e que na reunião anterior foi a pessoa que apresentou o tema testes preditivos de otimismo na ataxia. Para o dia de hoje, antes de anunciar, eu queria dizer, então, repetir que depois dessa reunião nós vamos descer e fazer a manifestação em frente ao prédio. Queria anunciar que nós vamos ter a palestra do Dr. Fernando Vargas, que é médico geneticista, coordenador do serviço de genética médica do Hospital Canfreguini. E então queria pedir a participação, a presença do Fernando, que a partir de agora vai fazer essa apresentação. Só mais uma palavra, eu deixei aqui fora uma lista de presença para vocês botarem o nome e e-mail, só para a gente conseguir fazer um contato, enfim, estreitar nossos contatos, eu saber um pouquinho mais sobre vocês, enfim. Tá aqui fora na mesinha, quando vocês saírem tem uma caneta, por favor, só o nome e o e-mail para a gente começar isso. Pessoal, bom dia. Obrigado em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite à Associação da Ataxia Rio, em nome do Homero, mas em nome de toda a comissão que organiza, do João Ricardo, nosso amigo JR, é um prazer estar aqui, várias pessoas daqui eu conheço, Camila não conhecia, a deputada Janira também não. Eu acho que essa colaboração com a associação nascente, a associação que está se consolidando junto com vocês aqui dentro da Assembleia, pode ser uma associação muito frutífera e tomara que seja. Bastante trabalho, porque tem muita coisa para fazer. Pessoal, eu trouxe uma apresentação, tem 45 slides. Eu estou um pouco preocupado porque é uma apresentação que talvez seja um pouco técnica sobre as ataxias, mas como nós não somos muito, eu vou ficar muito feliz se vocês, se o Melo intervir, se tiverem dúvida, levantem, perguntem, porque eu acho que a ideia é justamente isso, tá? A ataxia é um assunto bem amplo, tem um monte de ataxias de muitas causas diferentes, mas o que eu vou falar aqui é sobre as ataxias as hereditárias e no adulto, tá? Porque tem ataxias que não são hereditárias, tem outras causas de ataxia, tem ataxias na criança que são outras doenças, é diferente. Então vamos falar das ataxias no adulto, que eu acho que é o grupo mais comum, é um grupo muito heterogêneo, mas tem algumas coisas que eles são muito em comum, embora tenha pequenas diferenças. Você passa o próximo. Aqui tem uma representação do cerebelo, todo mundo sabe o que é, né? Cerebelo é uma estrutura que fica aqui na parte posterior do cérebro e basicamente as ataxias elas são todas associadas com um distúrbio no cerebelo, tá? O cerebelo coordena, entre outras coisas, o equilíbrio, a fala, a deglutição, coordena parcialmente essas funções. Então, quando a gente tem alteração no cerebelo, a gente vai ter alteração principalmente em algumas áreas. Passa o próximo slide. Perdão que aqui está em inglês, mas os outros slides estão em português, tá? A gente vai ter principalmente ataxia, todo mundo sabe o que é ataxia, né? Que é desequilíbrio, a perda do equilíbrio. Hipotonia, todo mundo sabe o que é a perda do tônus ou diminuição do tônus muscular. Tremor, que é uma outra alteração que a gente encontra também associada nas alterações cerebelares. As alterações de marcha também são comuns, e quando a gente tem ataxia cerebelar, a gente também tem
alterações da motilidade ocular, tá? Da movimentação do globo ocular. Tá? Por favor, por favor. Passa o próximo. Eu quero ver. Isso, senão você tem que ficar vindo para trás. Pescoço duro. E agora eu viro para trás. Pessoal, aqui é um slide só para mostrar o seguinte. Aqui vocês têm no quadro de cima as ataxias que são as diferentes causas de ataxia, tá legal? Vocês veem aqui no quadro de baixo que a gente pode ter doenças vasculares, causas traumáticas, ataxias associadas a câncer, que se chamam síndromes paraneoplásicas, quadros infecciosos que podem dar ataxia, doenças inflamatórias, várias que também podem causar ataxia, doenças metabólicas, ataxia relacionada ao uso do álcool, que é bastante comum em etilistas. Mas o que interessa mais para a gente aqui, que o que eu vou falar, são as ataxias hereditárias, que é um grupo bem grande de doenças e numericamente muito representativo. Eu não coloquei um slide aqui, ontem eu ia colocar, acabei não colocando, da prevalência na população das ataxias hereditárias. Tem trabalhos americanos e europeus que mostram que só as hereditárias, ou seja, esse grupo aqui de cima, a frequência é mais ou menos 1 a 10 mil, 1 a 12 mil indivíduos na população. 1 em cada 10 a 12 mil pessoas é portadora de alguma forma de ataxia hereditária. É muita gente, não é pouca gente, é bastante gente. Passa o próximo. Eu não espero que vocês leiam, nem eu consigo ler, eu só coloquei isso aqui para mostrar algumas doenças genéticas, tem uma pilha delas de doenças que podem cursar com ataxia, tá? Ou seja, existem dezenas de doenças que podem ter, ou seja, a ataxia é um sintoma comum a uma série de doenças, tá? Passa o próximo. E especificamente o que interessa a gente aqui é um grupo de doenças que se chamam as ataxias espinocerebelares, que está lá em cima, tá? Continua sendo um grupo bem grande, tem pelo menos 30 doenças descritas, aqui tem 29, mas hoje já tem 30, e basicamente o que todas elas têm é o que está descrito no nome da doença, é uma ataxia espinocerebelar, é uma ataxia que acomete o cerebelo, ou seja, de origem cerebelar e de medula óssea, espinhal. Tá? Então, basicamente, às vezes pode acometer outras áreas do sistema nervoso central, tem outros sintomas, mas todo mundo tem comprometimento de cerebelo e ou espinhal. São doenças todas parecidas. Essa daqui, a gente vai prestar mais atenção nelas, a mais comum é aquela que chama SCA3, é o tipo 3, que chama de Machado Joseph, que foi descrito em português, a gente vai passar. Passa o próximo. Então, a gente vai ter, em todas elas, nessas ataxias espinocerebelares, a gente tem um distúrbio que é progressivo, tá? Na patologia eu vou encontrar aquelas alterações que estão ali em preto, que estão ali em vermelho, que a gente não precisa entrar em detalhe, que são alterações na histopatologia no cérebro, e elas basicamente acometem o cerebelo, o tronco cerebral, córtex, medula espinhal e nervos periféricos. Tá? Tem pelo menos 29 doenças descritas, cada uma dessas doenças é de origem genética e cada uma é causada por um gene diferente. Tá? Próximo. Todas elas se caracterizam, embora elas tenham diferenças pequenas entre elas, todas elas se caracterizam por algumas coisas que são início insidioso, ou seja, às vezes tem outras ataxias nas doenças inflamatórias ou nas infecciosas que pode ter um início abrupto, um início repentino, mas aqui não, aqui tipicamente são ataxias que começam de forma bem insidiosa, lentamente e vão evoluindo ao longo do tempo, tá? Elas têm uma progressão que é lenta e é inexorável no sentido de que a doença progride. A variação com que a doença progride, a velocidade com que a doença progride, a gente encontra muita variação, mas ela tende, grosso modo, de forma geral, via de regra, a progredir, porque ela está associada com perda de células no cerebelo, que à medida que vai perdendo células no cerebelo, a doença vai progredindo. Tá?
Outra coisa que caracteriza essas ataxias, as hereditárias, é que são simétricos os achados. O que a gente encontra de um lado, a gente encontra do outro. Tá? Isso aqui eu coloquei maior do que os outros, porque isso é muito, muito, muito importante, que é a história familiar positiva. Em genética, diferente das outras especialidades, a gente tem um paciente, que nem todo médico tem um paciente na frente, só que em genética, atrás desse paciente tem uma família. E justamente porque essa doença é genética, eu posso ter outros familiares atrás desse paciente que tem essa doença. Nas ataxias, isso é mais do que 50%, é muito mais, tá? Do que via de regra, eu vou ter mais gente que tem famílias afetadas do que pessoas que são só elas afetadas na família. Não sei se eu fui claro, tá? Ou seja, é uma doença, se vocês lembrarem lá de segundo grau, autossômica dominante, daquele negócio do azinho, aquele negócio, é uma doença em que, na maior parte dos casos, mais ou menos 70% a 80% dos casos, eu vou encontrar a história familiar positiva. Então, se vocês, a gente tem um paciente com ataxia, em 70% a 80% dos casos, ele vai ter ou pai, ou mãe, ou outros parentes afetados, tá? Isso é um dos motivos disso, é que essa é uma doença que ela começa a gerar incapacidade, começa a gerar problemas de sintomatologia depois que a pessoa já teve filhos. Tem outras doenças em genética que que são muito graves, a pessoa acaba não tendo filhos, ou tem capacidade mais cedo, mas nas ataxias não. As ataxias, em geral, quando começam a se manifestar, tipicamente é 30, 40 anos ou depois, quando a pessoa já teve filhos. Tá? Bom, o que a gente encontra de achados aqui? Perdão pelos termos técnicos, dismetria, o que todo mundo já fez, todo mundo já passou aqui por um neurologista, já fez exame de ataxia, já fez aquele negócio que faz assim, em que a pessoa, se tem um problema no cerebelo, não consegue, tem dificuldade em apontar, né? Apontar no final do movimento, tem o tremor no final do movimento, que é a mesma coisa que se chama disdiadocinesia, a mesma coisa, tá? E basicamente é uma alteração cerebelar isso que causa esse problema. Dificuldade na marcha, principalmente ao virar ou ao fazer marcha em tandem. Marcha em tandem é aquele negócio que a gente pede para a pessoa botar um pé na frente do outro. Quem tem alteração cerebelar tem uma grande dificuldade de fazer isso, que é uma das coisas que primeiro compromete, tá? Alterações oculares, todo mundo sabe que é nistagmo, aquela alteração que o olho fica tremendo, assim, balançando um pouco. Pode ou não comprometer a visão, é muito frequentemente associado com essas ataxias. A gente vai encontrar nistagmo, a gente vai encontrar diplopia, que é a visão dupla, a gente vai encontrar movimentos sacádicos rápidos. Isso aqui, se vocês colocarem no YouTube, vocês acham bem bonita, bem ilustrativo, assim, olho assim, tem toda a semiologia, tá? Também a gente pode ter achados que são oculares, mas não são do cerebelo, tá? Mas basicamente isso compromete equilíbrio, marcha, achados de movimentação ocular e também de fala, que a gente vai ver. Passa o próximo. Então, acometimento. Por causa de acometimento no tronco cerebral, a gente pode ter atrofia ou hipotrofia da língua, da musculatura facial, pode ter fasciculações que não são exatamente câimbras, é aquele negócio que o músculo meio que se mexe assim sozinho às vezes. Podemos ter espasticidade, é menos frequente, aumento dos reflexos, daquela coisa que a gente vê com aquele martelinho. Alguns pacientes podem ter também neuropatia periférica, que além de comprometer cerebelo, compromete também os nervos periféricos. Quem já passou por isso sabe o que é, tem que fazer um exame bem chato que chama eletroneuromiografia, que coloca a agulha lá nos músculos. Menos da metade dos pacientes tem isso, talvez 20% a 30%, depende do tipo de ataxia, mas às vezes isso pode causar bastante problema, porque dá alteração motora, dá alteração sensitiva, dá perda de sensibilidade, dá uma série de coisas, dor. Também alguns pacientes podem ter distonia, que são movimentos, movimentos um pouco involuntários do tronco e movimentos mais lentos. Tá? Tem algumas formas que só dão ataxia, tem outras formas que a gente vai ter ataxia com todas as outras alterações aqui, certo? Passa o próximo. Esse é um slide mostrando pra gente a distribuição das principais, daqueles 30 tipos de ataxias que eu mostrei para vocês lá naquele quadro no início. Tem alguns que são mais comuns, outros são muito raros, tá? Aqui está mostrando por país qual que é mais comum. Então vocês veem, não sei se vocês conseguem enxergar, Índia, China, Itália, Alemanha,
Brasil e Portugal tá ali no meio. Pra gente, não sei se vocês estão enxergando o Brasil aqui, ó. Esse daqui é Brasil e Portugal. No Brasil, a ataxia que a gente tem mais comum é aquela azul, que é SCA3, tá? Isso nos dados do Brasil inteiro. Esses dados ainda são um pouco até antigos, já tem 7, 8 anos, hoje tem dados mais novos, mas persiste sendo ainda, no Brasil a forma mais comum é essa que se chama SCA3, que é uma doença que foi descrita em Portugal, por isso que leva o nome de 2 famílias que tinham isso, que chama Machado Joseph, e vocês veem que pra gente é mais comum, embora existam várias outras, tá? Aqui no Rio, especificamente no Rio de Janeiro, a gente tem uma frequência alta, mais alta que no resto do Brasil, de SCA7, que é aquela do verde clarinho. Mas no Brasil, de forma geral, a mais comum é essa. E vocês veem que o Brasil não difere muito do resto do mundo. No Brasil e Portugal a gente tem mais SCA3 do que o resto do mundo. Aqui é mais comum a gente ter Machado Joseph, até porque isso é muito comum em Portugal, tá? Próximo. Bom, tem 3 tipos do ponto de vista de genética. Eu acho que pra gente não interessa tanto entrar nisso, mas é assim, ó, a maior parte tem 3 tipos de ataxias espinocerebelais. A mais comum é as que são causadas por uma expansão CAG, depois nesse estratos poliQ, depois outros tipos de expansão. Passa o próximo, que eu acho que é mais fácil de entender. Isso. O que acontece nessas doenças, na escala 1, na 2, na 3, na 6, na 7, na 17, em todas elas é assim, ó. Lembram que o DNA é uma dupla fita, que está antiparalela dentro da célula. E lembram que ela codifica os genes. E lembram que os genes eles são codificados por um negócio que se chama código genético. Lembram daquilo do segundo grau? Tem 4 bases, C, A, G, T. Lembram disso? Tudo matéria de segundo grau. O que acontece nessa doença é que existe uma região de repetição CAG, que está lá no DNA, CAG, 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 que codifica para uma proteína que chama glutamina, para um aminoácido, perdão, que chama glutamina. Todo mundo tem essa região CAG, todos nós, quem tem ataxia, quem não tem ataxia, e todo mundo tem no gene um certo número de repetições. A doença acontece quando esse número de repetições aumenta a partir de um certo tamanho. Até um certo tamanho a proteína é normal, passou de um determinado tamanho, a proteína fica alterada e aquilo causa doença. Entendem isso? Tá? Se ficar na dúvida, vamos ver mais tarde, se ficar na dúvida a gente revê isso. Próximo, passa o próximo. Então é assim, ó, em geral, essas doenças, e as mais comuns das SCAs, elas são causadas por isso que chama expansão CAG. É assim, vamos dizer, todo mundo tem 20 ou 30 ou 40 repetições CAG, 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 uma do lado da outra. Se essas repetições passarem de 40 ou de 50, eu estou dizendo um número qualquer, porque isso varia dentro de cada ataxia, aí o indivíduo vai desenvolver sintomas. Se não passar de 40 ou 50, o indivíduo não desenvolve sintomas e não tem a doença. Tá claro isso? Todas elas têm em comum isso. Quanto maior a expansão da trinca de DNA, maior a gravidade. Por exemplo, o normal, vamos dizer que o gene do Machado Joseph, o normal seja ter 30 repetições CAG. Eu não lembro o número exato, vamos dizer que seja 30. 35, ou 40, exatamente. Uma pessoa que tenha 45 ou 50 repetições vai desenvolver doença de Machado Joseph, vai ter ataxia. Uma pessoa que tenha 70 ou 80 repetições, teoricamente ela vai desenvolver uma ataxia um pouco mais severa, e essa ataxia mais severa se traduz em ela começar mais cedo. Então, em geral, quem tem mais expansão começa mais cedo os sintomas e a doença vai evoluindo, acaba evoluindo mais rapidamente do que outra pessoa, não porque ela evolui mais rapidamente, mas porque ela começou mais cedo. Tá claro isso? Então, em todas elas existe uma correlação entre quanto maior a expansão, e essa expansão a gente mais ou menos consegue medir, você consegue mais ou menos predizer a severidade. Fala. Existe algum exame específico para determinar ainda criança a expansão? Existe, mas a gente, eu vou chegar lá. Nessa doença, em princípio, não se testa criança. A gente não testa criança, não testa ninguém com menos de 21 anos. A gente já vai chegar lá, tá?
testaria se fosse uma doença que causasse sintomas na infância, como a gente testa várias, mas aqui é uma doença do adulto. Então, pessoal, quanto maior o tamanho da expansão, em princípio maior a gravidade. Quanto maior o tamanho da expansão, em princípio menor a idade de início, ou seja, a doença tende a começar mais cedo, e as pessoas que têm expansões menores, em geral, têm início mais tardio e um quadro mais circunscrito. A gente encontra dentro das famílias, e vocês que conhecem a ataxia conhecem bem isso, às vezes dentro da mesma família, com a mesma ataxia, com a mesma alteração, tem pessoas com uma forma muito mais severa do que outras, tem pessoas com uma forma mais branda da ataxia, outras com uma forma menos branda. Isso é parcialmente entendido. Parte disso é o tamanho da expansão. Talvez existam outros componentes de outros genes que não se conhecem, mas isso ainda é muito dependente do tamanho, tá? Isso aqui a gente não precisa ver. Vamos passar. Passa o próximo. Um outro fenômeno que essas ataxias podem ter, não são todas, algumas delas, é um fenômeno em genética que se chama antecipação, que é o que está aí embaixo, é uma tendência a maior gravidade clínica à medida que é transmitida de geração para geração em uma família. Tem algumas dessas doenças, não todas. O Machado-Joseph pode acontecer, o SCA7 pode acontecer, que é assim, imaginem que o pai tem, imaginem um homem com ataxia de Machado-Joseph que tem 50 repetições CAG, então ele tem ataxia de Machado-Joseph. Ele é casado com uma senhora que não tem ataxia, que tem 25 ou 30 repetições, certo? Quando eles tiverem filhos, ele vai passar, o risco para ele passar, ele tem dois alelos, um com número de repetições normal e um com número de repetições expandido. Então vamos dizer que ele tem um alelo com 30 repetições e um com 50. Ele pode passar para o filho esse ou esse. Está todo mundo de acordo com isso? É herança, aquele negócio lá de azão, azinho, doença dominante. Ou seja, o risco é inteiramente ao acaso, pode passar esse ou pode passar esse. Por isso, os filhos de um indivíduo com ataxia dominante têm 50% de risco de serem portadores. Se eles vão ter a doença de uma forma mais grave ou não, a gente não sabe, mas o risco de ter dado aquilo é de 50%. Tá claro isso? Tá? Além do risco em si de 50%, existe um fenômeno que chama antecipação, que é assim, em algumas famílias, e isso para algumas ataxias é comum, existe uma tendência a expandir o CAG à medida que vai passando. Então, por exemplo, um homem que tinha ataxia com 50 repetições, os filhos com ataxia vão ter 60 ou 70 repetições, os netos vão ter, entendem isso? Até que uma hora, se isso for acontecendo em várias gerações, essa ataxia, essa expansão passa a ser tão grande que aí você passa a ter sintomas na infância e aí aquelas pessoas acabam não se reproduzindo. Então isso às vezes é um problema adicional que a gente encontra e que isso se observa nas ataxias. Existe um fenômeno, ninguém sabe explicar porquê, mas isso existe, de uma tendência dessas regiões a se expandirem, tá? Porque matematicamente a gente podia dizer por que elas não encolhem, por que um indivíduo que tem 50 repetições não tem filhos com 27 repetições, por exemplo. Só que a expansão é mais frequente do que a contração, por algum motivo que não se conhece, tá? Outra coisa é que a expansão tende a acontecer mais na espermatogênese. Todo mundo sabe o que é espermatogênese, né? A gametogênese masculina, ou seja, na produção de espermatozoides, ou seja, as mulheres para terem filhos vão transmitir material genético pelos óvulos na ovogênese, os homens vão transmitir na espermatogênese. São dois processos diferentes. E a espermatogênese é mais sujeito a esse tipo de coisa do que a ovogênese, ou seja, isso é mais passível de acontecer na transmissão pai-filhos do que na transmissão mãe-filhos. Tá claro isso? Tá? Mas isso. Então, e de forma geral existe uma tendência à expansão. Aqui mais tem esse problema, a SCA7, que é essa que a gente tem aqui no Rio frequente. A SCA7 tem um outro agravante, que é a única das ataxias que também dá um problema que se chama retinite pigmentosa, e a pessoa vai perdendo a visão, que é um complicador nessa doença. Passa o próximo. Então aqui a gente tem, isso daqui, pessoal, é de um trabalho europeu de 2010, tá? Ele não é tão novo, mas também não é tão antigo, e o que ele mostra é a porcentagem, isso é na Europa inteira, tá? A porcentagem de população com ataxia hereditária, o que tem? Então vocês veem que mais ou menos 20%
das pessoas têm SCA3, 10% SCA2, SCA1, e isso daqui chama atenção, metade das pessoas, metade das famílias, as ataxias ainda são de causa não identificada. Tá? Ou seja, existem talvez genes ainda bem comuns ou causas bem comuns de ataxia. Ou seja, isso aqui, pessoas que vão numa clínica para fazer como a gente faz lá no Gafria, faz para ver que tipo de ataxia tem. Em 40, 50% dos casos você ainda não consegue, você testa todos os tipos que existe, que a gente consegue testar, e a pessoa não é portadora de nenhum deles.